Sejam bem-vindos e bem-vindos, eu sou André Mendes e você está no canal Constante Plug. No vídeo de hoje, mais uma aula do tópico gravitação, com o tema Newton e a lei da gravitação universal. Em 1642, ano da morte de Galileu, nascia em Lincolnshire, Reino Unido, Isaac Newton. Filho de fazendeiros, teve que custear seus estudos trabalhando e, com a ajuda de um tio, conseguiu entrar na Universidade de Cambridge em 1661. No verão de 1665, a peste negra se alastrou por Londres, dizimando mais ou menos um sétimo da população. A peste provocou o fechamento da universidade, obrigando Newton a se refugiar em sua casa. A melhor descrição do que fez nesse período foi dada por ele próprio 50 anos mais tarde. Abre aspas. No princípio de 1665, achei o método para aproximar séries e a regra para reduzir qualquer potência de um binômio a uma tal série. No mesmo ano, achei o método da tangente de Gregory Slusius e, em novembro, o método direto das fluxões. No ano seguinte, em janeiro, a teoria das cores e, em maio, o princípio do método inverso das fluxões. No mesmo ano, comecei a pensar na gravidade como se estendendo até a órbita da Lua, e da lei de Kepler sobre os períodos dos planetas, deduzi que a força que mantém os planetas em sua órbita deve variar inversamente com o quadrado de suas distâncias aos centros em torno dos quais as descreve. Tendo então comparado a força necessária para manter a Lua em sua órbita com a força da gravidade na superfície da Terra, concluí que concordavam bastante bem. Tudo isso foi feito nos 2 anos de peste, 1665 e 1666, pois naqueles dias eu estava na flor da idade para invenções, e me ocupava mais de matemática e filosofia do que em qualquer época posterior. Fecha aspas. Para efetuar o cálculo da força gravitacional, a qual Newton se refere, ele já havia formulado os princípios fundamentais da dinâmica na forma de suas 3 leis do movimento. Todos os resultados que serão descritos a seguir foram obtidos por Newton em sua fazenda entre 23 e 24 anos de idade. Como visto no vídeo sobre as leis de Kepler, com exceção de Mercúrio, as órbitas dos planetas do Sistema Solar podem ser consideradas circunferências com uma boa aproximação. Vamos reconstruir o argumento de Newton para uma órbita circular de um planeta em torno do Sol. A segunda lei de Kepler para órbitas circulares implica em um movimento circular uniforme. A órbita circular não invalida a lei das áreas, já que uma circunferência é um elipse com os focos no mesmo ponto. Um objeto descrevendo um movimento circular uniforme está sujeito a uma aceleração radial capaz de mudar a direção e o sentido do vetor velocidade, mas não seu modo, e é dada por v ao quadrado sobre o raio da trajetória. Neste caso, r será a distância entre os centros de massa do planeta e do Sol. A velocidade de translação do planeta é dada por ΔS sobre ΔT. ΔS é o comprimento da trajetória circular e ΔT o período de revolução. Elevando os dois membros ao quadrado, v ao quadrado igual a 4π ao quadrado r ao quadrado sobre t ao quadrado. v ao quadrado é igual à aceleração centrípeta vezes o raio. Substituindo a velocidade ao quadrado, a aceleração centrípeta vezes r igual a 4π ao quadrado r ao quadrado sobre t ao quadrado. Simplificando r, a aceleração centrípeta igual a 4π ao quadrado r sobre t ao quadrado. A lei da gravitação de Newton é baseada em uma causa, de que massa sempre atrai massa, ou seja, não se fala em lei da gravitação sem associar corpos à interação. Essa interação se dá através de uma força resultante centrípeta entre os corpos. Newton determinou que essa força é uma força de campo. Isso significa que não há contato entre os corpos. No caso do sistema planeta-Sol, existe uma região de influência sobre o Sol exercida pelo planeta e uma região de influência sobre o planeta exercida pelo Sol. Quando ocorre uma interação entre essas duas regiões de influência, tem-se uma força de campo. A força resultante que atua sobre o planeta será a força de atração gravitacional exercida pelo Sol. Se m é a massa do planeta, pela segunda lei de Newton, força gravitacional será massa vezes a aceleração centrípeta.
Substituindo a aceleração centrípeta, força gravitacional igual a m, que multiplica 4πr sobre t ao quadrado. Pela terceira lei de Kepler, o período de revolução ao quadrado sobre o raio da órbita ao cubo é igual a 1. Este resultado é obtido considerando o período de revolução em anos e o raio em unidade astronômica. Se colocarmos em termos de unidades do Sistema Internacional, o resultado será diferente de 1, porém continua sendo o mesmo para qualquer astro que orbite outro. Então, o período ao quadrado sobre o raio ao cubo igual a uma constante que chamaremos de k. Desta forma, o período ao quadrado igual ao raio ao cubo vezes k. Substituindo na expressão da força, temos força gravitacional igual a m, que multiplica 4πr sobre r ao cubo vezes k. Simplificando o raio, força gravitacional igual a m, que multiplica 4π² sobre r ao quadrado vezes k. O inverso de uma constante também é uma constante, então 1 sobre k chamaremos de c. Finalmente, força gravitacional igual a 4πc, que multiplica a massa do planeta, dividido por r ao quadrado. Percebam que todo esse termo é uma constante. Dessa forma, a força gravitacional é proporcional à massa do planeta e inversamente proporcional ao quadrado da distância do centro de massa do Sol ao centro de massa do planeta, como Newton havia afirmado. Pela lei da ação e reação, o planeta exerce uma força igual e contrária sobre o Sol, de modo que F também deve ser proporcional à massa do Sol. Newton, então, multiplicou a força por m sobre m. Isso não altera o resultado, já que m sobre m é igual a 1. Reorganizando a expressão, força gravitacional igual a 4π² vezes c sobre a massa do Sol, que multiplica a massa do planeta vezes a massa do Sol sobre r ao quadrado. Como a massa do Sol é constante, este termo será a constante proporcionalidade g, o que levou Newton à seguinte expressão: força gravitacional igual a g, que multiplica a massa do planeta vezes a massa do Sol sobre r ao quadrado, na direção menos r. G agora é uma constante universal característica da força gravitacional, e r é um vetor unitário que indica a direção radial. Seu sinal é negativo porque seu sentido é apontado para o planeta, contrário ao da força gravitacional. Assim, a força gravitacional será igual a menos g, que multiplica a massa do planeta vezes a massa do Sol sobre r ao quadrado, na direção r. Essa é a lei da gravitação universal de Newton. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.